Torcedor pernambucano e público em geral que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, chegou a primeira sexta-feira pós-sorteio da Copa do Mundo para a gente, a partir de todas as sextas-feiras, falar sobre uma seleção que estará no Mundial do Catar. E hoje é a vez da seleção camaronesa de futebol, Camarões, que a gente vai destacar aqui no canal do YouTube do Anderson Batista. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui na nossa plataforma, ativa o sino das notificações, ajuda o nosso canal a crescer, compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais e, claro, comenta à vontade, dá a tua opinião em relação à seleção de Camarões. Porque a gente viu a classificação camaronesa para a Copa como foi, né, no último minuto, um gol marcado pelo Toko Ekambi, um jogo de 180 minutos contra a Argélia, perdeu em casa, mas acabou se redimindo fora de casa, precisando da prorrogação para garantir a sua vaga à Copa do Mundo. Será a 7ª participação da seleção camaronesa em Copas do Mundo. A última foi em 2014, na Copa do Brasil, que também caiu no grupo da seleção brasileira. Na ocasião, Camarões e Brasil se enfrentaram e o Brasil levou a melhor, vencendo por 4-1. Desta vez, a seleção camaronesa tentando fazer uma atuação diferente. Vale destacar que a seleção de Camarões, teve a sua melhor participação em Copas em 1990. Uma geração que ficou marcada aí pelas jogadas ofensivas, por um jogo mais propositivo, e acabou caindo nas quartas de final para a seleção da Inglaterra. Vale salientar que a seleção camaronesa recentemente foi anfitriã na disputa da Copa Africana de Nações. Na Copa Africana, inclusive, a seleção camaronesa é a segunda maior vencedora com 5 títulos, ficando apenas atrás da seleção egípcia. E foi a seleção da casa, que acabou com o 3º lugar da competição, perdeu para a própria seleção do Egito nas semifinais, disputou a decisão do 3º lugar contra a Burkina Faso e acabou ficando com a 3ª colocação. No ranking da FIFA, a seleção de Camarões aparece na 36ª colocação, é a 6ª seleção da África, entre as seleções mais bem ranqueadas na FIFA, para ser mais exato, 37ª a posição da seleção de Camarões. E tem um fato que me chama a atenção, até então o técnico da seleção camaronesa era o Tony Conceição, o português, que ele acabou inclusive comandando a seleção na disputa da Copa Africana de Nações. E ele meio que entrou com uma obrigação de levar essa seleção ao título, à conquista desse troféu no começo desta temporada. Só que não aconteceu, Camarões ficou com o 3º lugar, como dito, e ele acabou saindo do cargo de técnico, tendo agora o Rigobert Song, que foi ex-jogador da seleção camaronesa, a incumbência de comandar a equipe. Ele já vinha como técnico do Sub-23 de Camarões e ele assume a pedido do presidente da Federação Camaronesa de Futebol, o ex-jogador do Barcelona Samuel Eto'o, e também do presidente do país, que pediu a troca do comando técnico da seleção em meio a esse 3º lugar na disputa da Copa Africana de Nações. Então, nesse caso, troca no comando e o Rigobert Song, que passou inclusive por dificuldades no primeiro jogo da seleção Camarões e Costa do Marfim. Camarões que vem de uma decisão também nas eliminatórias locais, por pouco não se classifica como a primeira colocada de sua chave para chegar ao mata-mata decisivo valendo Copa do Mundo. Venceu a equipe da Costa do Marfim por 1-0, num jogo que também o Toko Ekambi foi um dos protagonistas desta classificação, e não foi diferente contra a Argélia nos 2 jogos que definiram a vaga de Camarões para a Copa do Mundo. Entre os destaques da seleção, a gente, lógico, vai citar o nome do André Onana, goleiro do Ajax, 26 anos de idade, provavelmente um dos principais responsáveis pela vaga à Copa. Sem dúvida alguma, foi uma peça fundamental da seleção camaronesa
para essa vaga à Copa do Mundo, boas defesas no jogo, inclusive contra a Argélia, trabalhou muito, principalmente na segunda etapa. Então o Onaná é um dos principais nomes dessa seleção. Um outro nome é o zagueiro Castelletto. Castelletto atua pelo Nantes, da França, tem 27 anos, assim como o outro zagueiro também, o Ngadeu, né, que atua no Genk, da Bélgica. Esses dois nomes aparecem aí como pilares centrais dessa defesa da equipe do técnico Rigobert Song. O outro Onaná, Júnior Onaná, não é irmão do goleiro André Onaná, tá? Só tem a coincidência no sobrenome. O Júnior Onaná atua na equipe do Bordeaux, da França. Ele tem 22 anos, ora figura como titular, ora figura como reserva. 17 jogos nesta temporada com a camisa do Bordeaux, 2 gols e 2 assistências. A gente pode citar no meio de campo também o Anguissa. Anguissa é atleta do Napoli, está emprestado, né, pela equipe do Fulham da Inglaterra. O Napoli é um volante, né, um segundo volante de muita qualidade e que agrega bastante nesse meio de campo da seleção camaronesa. Acredito que um dos principais destaques desta seleção seja mesmo o Toko Ekambi, é um jogador de ataque que atua pelo Lyon da França. Ele tem 29 anos, em 31 jogos nesta temporada. 39 jogos, ele fez 14 gols e deu 6 assistências. Na temporada passada foram 31 jogos e 13 gols com 5 assistências. Foi o responsável pelo gol na vitória contra a Costa do Marfim e também quem marcou o gol da classificação da seleção camaronesa à Copa do Mundo. Um outro destaque, né, Choupo-Moting, atacante do Bayern de Munique, 33 anos de idade, jogador que tem uma missão nada fácil, né? Ser o reserva imediato de Robert Lewandowski na equipe alemã. Mas ele tem bons números em uma competição com a camisa dos bávaros. Ele aparece aí como um jogador artilheiro da Copa da Alemanha, né? Ele tem aí 4 gols, é líder de participações em gols, né? São 7 participações e também tem mais gols como reserva no torneio, também com 4 gols anotados. A gente pode colocar aí como uma das lideranças dessa equipe Vicent Aboubakar, 30 anos de idade, jogador do Al-Nassr, né, joga no mundo árabe. Ele tem aí essa liderança da equipe, é um dos experientes dessa seleção camaronesa, foi artilheiro da Copa Africana de Nações com 5 gols, já atuou no Porto, no Beşiktaş da Turquia, né, e a gente destaca que nas 2 últimas temporadas o Vicent Aboubakar acabou anotando 26 gols em 54 jogos. Então, um cara muito participativo por essa seleção da equipe de Camarões. E a gente coloca na tela a forma como Camarões se dispõe em campo. Vamos acompanhar, porque tem 2 maneiras, né? Uma seleção camaronesa mais aberta, como a gente está acompanhando na tela, com o Onaná, Faye, Castelletto ou Oguené. Oguené, que é um dos zagueiros da equipe, joga no Red Bull Salzburg. Ngadeu e Tolo, o Hongla ou Ngoe, com o Anguissa fazendo a linha de segundo volante, e do meio para frente muita velocidade, os 2 pontas, né, tanto o Toko Ekambi como o Ngamaleu, e lá na frente Choupo-Moting e Aboubakar. Essa é a seleção de Camarões jogando um pouco mais aberto, porque fechada ela adota uma linha de 5, e é a expectativa até mesmo pelo grupo de Camarões na Copa. Brasil, Sérvia, Suíça, a própria seleção de Camarões, que faz inclusive a estreia contra os suíços. Então, uma formação mais fechada de Camarões tem aí 3 zagueiros, né? O Castelletto ou o Oguené, Tolo e Ngadeu. O Tolo, que era lateral esquerdo, já passa para um zagueiro central, mantendo o Faye no lado direito. O Hongla, que jogava um pouco mais por dentro, cai mais pelos lados, com o Ngoe e o Anguissa por dentro, tendo aí o Toko Ekambi e o Ngamaleu. E quando eles adotam essa formação com 3 zagueiros, eles abdicam de um jogador lá na frente. Aí há essa dúvida entre Aboubakar ou Choupo-Moting. Então, um pouco, né, dessa seleção camaronesa em termos táticos, podemos dizer assim, para as partidas, a expectativa da Copa do Mundo. E uma curiosidade da seleção camaronesa. Vocês sabiam que Kylian Mbappé era para jogar pela seleção de Camarões? Pois é, o pai de Kylian Mbappé, campeão do mundo com a França na última edição da Copa, ele é camaronês, a mãe de Kylian Mbappé é argelina, e o pai queria que o jogador atuasse pela seleção local. Quando muito novo, né, o Kylian Mbappé
acabou, junto com o seu pai, que precisou trabalhar fora do país, trabalhar na França, levou o seu filho. A ideia era pagar uma taxa, né, já que a Federação Camaronesa de Futebol cobrava uma taxa para inscrições de novos atletas em sua federação, ser um atleta federado. O pai do Kylian Mbappé não tinha essa quantia à época e acabou, né, levando seu filho para a França. Na França não tinha esses custos, ele acabou atuando com a camisa da seleção francesa e tendo aí essa sequência, jogador que hoje brilha com a camisa da seleção Allez Bleu, enquanto poderia estar vestindo a camisa de Camarões. Por conta de uma taxa do passado, Kylian Mbappé não vestiu a camisa camaronesa em edições de Copa e também em outros torneios de seleções. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo. Foi um pouco de Camarões, que está no grupo do Brasil na Copa, e um pouco, né, dessa seleção que será adversária da nossa seleção a partir do mês de novembro. Vem com a gente, se inscreve, dá muito like e até a próxima. Valeu!